Então, o último que eu vou tentar explicar vai ser sobre voz passiva. O passive voice é o mesmo que a gente já viu em português, a voz passiva, enquanto na voz ativa vai estar, por exemplo, fazendeiros brasileiros produzem café e algodão. Na voz passiva vai ser café e algodão são produzidos por fazendeiros brasileiros. Então, a gente tem que saber como que vai montar a voz passiva em inglês. A voz passiva vai ser o verbo to be mais o particípio, que como eu disse no outro vídeo, vai estar na terceira parte da tabela, ou então é só colocar o ed no final do verbo. Então a montagem básica da voz passiva vai ser o verbo to be mais o particípio. Mas isso vai ser um pouco alterado dependendo se estiver no presente, no passado ou no futuro. No presente, o verbo na voz passiva vai ser formado com am, are ou is, dependendo da pessoa. Se for I, vai ser I am. Se for you, vai ser you are. He, she, it, vai ser is. Se for they, vai ser they are. E se for we, vai ser we are. Então é só saber usar o verbo to be certinho. Vai ser, o simple present vai ser o am, o are ou o is, dependendo da pessoa. Se for nome, lembre-se que vai ser are. Ou se for o nome vai ser are, mais o particípio do verbo. Então, enquanto aqui o verbo é produce, na voz passiva do presente vai ser are produced, porque produced vai ser a forma particípio do verbo produce. Então vai botar o verbo to be no presente mais o particípio do verbo que é produced. E no passado vai ser was ou were, dependendo da pessoa também, tem que saber qual pessoa que usa was e qual pessoa que usa were, mais o particípio. Aqui no caso o verbo é invented, no caso vai ser was invented, que é o particípio do verbo invent, no caso aqui já está no passado, e o passado vai ser igual ao particípio, porque esse aqui é um verbo regular. Então você vai pegar o verbo no passado e vai passar para essa forma da voz passiva, que é o was ou were mais o particípio. E no futuro, o futuro pode ser feito com will ou com going to. Se for will, vai ser will be mais o particípio do verbo. Se for o going to, você vai usar o am, o are ou o is, dependendo da pessoa, com o going to be mais o particípio. Por exemplo, aqui, futuro com will. No original vai estar will use. E na forma da voz passiva vai ser will be used. Vai ser will be mais o particípio do verbo. O particípio de use é used. Aqui embaixo com going to. Going to clean. Vai ser going to be. No caso tem o is aqui, né? Is going to clean. Vai ser is going to be cleaned. Que vai ser o particípio do verbo clean. O particípio vai ser formado com ed no final, a não ser que seja irregular. Se for, vai ser a terceira parte da tabela de verbos, que eu espero que ela deixe usar. Então, como que se monta uma frase na voz passiva? A gente tem que pegar a frase original, que vai estar na voz ativa, por exemplo, aqui. Aqui vai ser o sujeito da frase. E aqui vai ser o objeto. Fazendeiros brasileiros produzem café e algodão. Aqui, o sujeito vai ser two Frenchmen, 2 franceses. E the bikini vai ser o objeto, o biquíni. Aqui no caso, my sister vai ser o sujeito e o dicionário vai ser o objeto. Essa palavra aqui, tomorrow, no caso, tá indicando o tempo. Essa você ignora na hora de passar para a voz passiva. Ela vai continuar no lugar da frase em que ela tá, vai continuar no final. Aqui, a pessoa, o sujeito, vai ser o somebody e my house vai ser o objeto. Tomorrow morning continua sendo só o tempo. Então, como você vai fazer? Você vai inverter a ordem. Brazilian farmers produce coffee and cotton. Coffee and cotton, que é o objeto da frase, vai vir para o começo.
ele vai vir para aqui, onde no caso está nessa frase. Ele vai ficar no começo da frase. E o que estava no começo, o sujeito aqui, Brazilian Farmers, vai vir para o final da frase. E você vai colocar o by, porque aqui está indicando quem é que fez, quem é que faz a ação, Brazilian Farmers, o que ele faz, produce, e o que ele produz, no caso, que é café e algodão. Mas aqui você está dizendo que café e algodão são produzidos por fazendeiros brasileiros. Quando você traduz, você vê que tem um por no meio, e esse por vai ser o by. Então, do mesmo jeito que vai ficar aqui. Então, você vai mudar, inverter a ordem. Vai passar, no caso, o objeto para o começo. Aí, aqui no meio, você vai colocar o verbo na forma da voz passiva, como eu expliquei antes. Que no caso do Simple Present é am, are ou is mais o particípio. Vai colocar o by e colocar o sujeito, que é quem faz a ação, no final. Aqui embaixo, por exemplo... 2 franceses inventaram um biquíni. Você vai pegar the bikini, que é o objeto, vai passar para o começo. O biquíni foi inventado por, que é a parte que você vai transformar esse verbo aqui no modo voz passiva dele, que é, no caso que é passado, was invented. Vai colocar o by, para indicar que foi por, e 2 franceses, que era o sujeito anterior, que estava aqui, vai vir para o final da frase. O biquíni foi inventado por 2 franceses. Aqui embaixo, my sister will use a dictionary tomorrow. O tomorrow, como eu expliquei antes, vocês ignoram, porque o tomorrow ele vai continuar no final, porque ele só está indicando o tempo. O que a gente vai alterar para passar para a voz passiva está antes. A gente vai pegar o objeto da frase, que no caso é the dictionary, passar para o começo. The dictionary vai ficar no começo. O verbo que a gente tem aqui é use, will use, que está no futuro. Como está will use, futuro, vai virar will be used, porque a gente sabe que o futuro com will vai ser will be mais particípio. Vai ter o by, para indicar que é um por. E o my sister, que na frase na voz ativa está fazendo a ação, vai ficar aqui. Então, a frase que era minha irmã vai usar o dicionário tomorrow, vai usar o dicionário amanhã, vai virar o dicionário vai ser usado pela minha irmã amanhã. Aqui embaixo a mesma coisa. Alguém... Aliás, eu usei a cor errada. Aqui é alguém. Nesse caso é um caso especial. Por quê? Porque a frase aqui é alguém. Não está especificando quem. Aqui, no caso, ela omitiu essa pessoa aqui, porque ela não é importante. Ela pegou o my house, que é o objeto. O objeto é sempre importante, colocou no começo. A minha casa. O verbo, que é, no caso, seria alguém vai limpar a minha casa amanhã. Minha casa vai ser limpada. Vai ser limpa, no caso, desculpe. E você poderia colocar aqui by somebody, por alguém. Mas a pessoa aqui não achou importante colocar essa informação. Então só colocou minha casa vai ser limpa amanhã de manhã, que é só essa circunstância de tempo. Mas o básico para você formar a frase na voz passiva é você pegar o objeto da frase, que é o que sofre a ação, e colocar no começo. Pegar o verbo da frase e colocar na forma da voz passiva. E pegar o sujeito da frase na voz ativa e colocar no final. Vai ser o agente da passiva. E com o by aqui. Peguem os exercícios e tentem treinar isso, porque é um pouquinho complicado. Mas repitam o vídeo se vocês não entenderam muito bem. Eu espero que tenha servido para alguma coisa. Qualquer coisa, perguntem. Falou.